A gente vai falar de um assunto que afeta 30 milhões de brasileiros, o superendividamento. Essa bola de neve normalmente começa assim, olha só. Surge uma necessidade financeira ou o desejo de realizar algo além do orçamento. Instituições financeiras oferecem linhas de crédito tentadoras. Imprevistos, falta de planejamento iniciam a inadimplência. Os juros ficam altos demais e tudo sai do controle. Bom, para debater como evitar e principalmente conseguir sair do superendividamento, estão aqui com a gente a Ione Amorim, que é economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Bem-vinda. E o Luiz Augusto de Paula Souza, o Tuto, que é mediador do programa Melhor e Mais Justo aqui da TVT. Seja bem-vindo, os dois. Muito obrigada. Obrigado, Thalita. Antes da gente começar essa conversa, a gente vai assistir um trecho do documentário No Caminho do Superendividamento. É um curta-metragem realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, produzido pelo coletivo Bodoc e que fala sobre os desafios no tratamento ao superendividado no Brasil. Vamos ver. O estudo sobre superendividamento, o IDEC já acompanha com mais regularidade há 10 anos, né? A pesquisa mais recente aponta que 60% dos consumidores têm dificuldade em renegociar suas dívidas. 61 milhões de adultos estão, como se diz tecnicamente, negativados, o que o povo chama de com nome sujo. E quando a pessoa se superendivida, ela perde totalmente a dignidade. E nós recebemos um associado que, no caso desse associado, nos chamou muita atenção pelo tamanho do endividamento que ele possui e pelo perfil, né, socioeconômico que ele apresenta. Ele possui 120% da renda dele totalmente comprometida com operações de crédito em apenas 4 bancos. Eu estou ligando nesse canal porque eu já tentei ligar para a gerente da conta. Para empréstimos e financiamentos. 2. Para correntista pessoa física. 3. Para negociações Serasa Limpa Nova. Esse filme completo, com 25 minutos, vai ser exibido hoje à noite, às 7h45, logo depois do seu jornal, no programa Megafone. Daí você vai acompanhar a história toda do Rubens. Inclusive, Ione, essa história do Rubens, ela não é um caso isolado, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho por que o IDEC resolveu contar essa história. Essa história realmente é muito impactante. O caso do Rubens, ele tem uma particularidade, eu diria, porque é um professor universitário, né, com uma faixa de renda bem acima da média da população, e ele assim, traz esse histórico de endividamento com uma capacidade absurda. Ele tem mais de 100% do salário dele comprometido com créditos desde 2013. Puxa. Então, isso a gente parte da premissa que uma pessoa escolarizada não cairia nesse processo, né? Quando a gente discute muito a questão da educação financeira no país, então ela passa aí por todas as questões, não só de renda e alfabetização, mas você pode encontrar pessoas altamente qualificadas, mas sem esse conhecimento. O IDEC já vem trabalhando esse tema há muito tempo, há 10 anos a gente discute a questão do superendividamento. Eu lembro que eu entrei no IDEC em 2008 e o meu primeiro estudo foi justamente sobre o superendividamento, mas no viés dos bancos, né? Como é que os bancos, a oferta de juros, a taxa de juros, a publicidade, como é que elas impactam a vida dos consumidores. E de lá para cá a gente veio estudando e comecei a olhar mais o comportamento do consumidor nesse processo, né, sobre o assédio. Nós tivemos momentos econômicos bastante divergentes, né, porque em 2008 a gente estava a crise internacional assolando os outros países e aqui nós não tivemos aquele impacto que a gente está vivendo agora, né? Então, nós passávamos por um momento de crescimento econômico, todo mundo usando crédito, havia subsídios para financiar veículos em até 100 vezes. Então, vários fatores já naquela ocasião, eles foram
consolidando o que a gente vive hoje, esse superendividamento. Agora, Ione, você, no documentário tem isso, e agora você tocou nisso de novo, né? Que é justamente esses dois lados. O Rubens conta no documentário que tudo que o banco oferecia para ele, de capitalização, ele simplesmente dizia para o gerente, pode botar aí, quer dizer, ele pagava, ele entrava, a lógica bancária também, de algum modo, favorece o superendividamento, não só pela taxa de juros, mas porque cobra taxas altas dos seus serviços, empurra produtos que são, muitas vezes, que não são investimentos, etc. E mais do que isso, né, só vai, de algum modo, alertar o seu cliente sobre isso depois que ele já está numa espiral de dívida enorme. E além disso, as pessoas não têm conhecimento para negociar suas dívidas com os bancos. Correto. Né? Essa questão, ela realmente é muito grave, porque no caso do Rubens, ele chegou ao IDEC por uma pesquisa que eu havia realizado em 2016, com 1.800 internautas. Nós queríamos saber qual era o problema, se as pessoas já tinham passado por uma experiência de renegociar uma dívida com o setor bancário. A metade desses internautas já viveram essa experiência e trouxeram para nós um insumo muito importante, a dificuldade de relacionamento com os bancos, as propostas que eram encaminhadas acima da capacidade de pagamento, acordos que foram iniciados, mas logo em seguida já voltou a situação de inadimplência. Então, isso trouxe para nós uma necessidade de aprofundar esse assunto e saber a questão das políticas que estão hoje disponíveis para proteger o consumidor desse processo. Porque é absurdo uma pessoa que tem uma dívida, que sabe que está com alguma dificuldade financeira e ela não consegue o diálogo com o banco porque não está em atraso. Então, o próprio sistema financeiro, ele cria a situação de piorar a situação de renegociação com esse consumidor, porque só permite que o acordo seja firmado após a dívida estar já em atraso. Então, cria um ambiente bastante hostil para negociar. E o que essa pessoa pode fazer? Hoje a gente vem pressionando para que os bancos abram acordo com o consumidor mesmo que a dívida não esteja em atraso. No caso do Rubens, ele chegou ao IDEC justamente por isso, porque ele tinha já essas dívidas, como eu disse, desde 2013, com mais de 100% da renda comprometida com crédito, mas por não ter atrasos, os bancos não abriram um diálogo com ele. Por isso que no documentário tem, inclusive, uma das passagens que é verdadeira, porque a gente fez esse contato com os bancos, a gente ligou em todas as centrais nos bancos onde ele havia feito essas operações de crédito, e essa fala de não, você não tem atraso, não tem como fazer nenhum contato, não tem como conduzir esse processo por este canal. Então, é muito evidente que não há abertura para isso. Hoje continua sendo assim? Se uma pessoa tentar ligar, o banco vai abrir para essa negociação ou não? Olha, eu espero que estejam abrindo, Sim. Porque nós fizemos uma pressão nesse sentido. O documentário traz um pouco essa ideia de conscientizar a importância de abrir o diálogo com o consumidor e buscar alternativas, mas esse caminho ainda é muito longo, claro. Muito longo. E tem isso eu chamei de lógica bancária, do funcionamento bancário, né? Que é essa lógica eu lembro um gerente que me disse assim, a gente é obrigado a oferecer ao cliente uma série de GAs. Aí eu falei, GA, o que é GA? Goela abaixo, na gíria bancária. Bota lá que o cara vai comprando e a gente vai gerando maior lucro para o banco. Diria, esse tipo de comportamento, não só do GAs, mas esse que você está dizendo, quer dizer, de não avisar e nem abrir negociação por uma perspectiva de uma dívida grande, que embora o cara esteja conseguindo pagar em dia, ainda não esteja atrasado, está apontando para uma situação de inadimplência ali, né, premente. Sim. E o banco, ao fazer isso não é uma atitude de irresponsabilidade social dos bancos que adoram fazer propaganda da sua responsabilidade social?
Sem dúvida, é um discurso totalmente oposto à prática, né? Enquanto e isso é muito curioso, porque quando a gente observa a publicidade sobre educação financeira que todos os bancos colocam, é incoerente com a prática dentro das agências, nas abordagens por telefone, nas abordagens por aplicativo. A gente vê lá a oferta de crédito sendo feita indiscriminadamente, e nesse aspecto eu pego muito a população idosa que fica em casa e que é bombardeada por ligações para venda de crédito consignado. Então, às vezes, eles atuam com a portabilidade, tirando de um banco, colocando em outro, que são os correspondentes bancários que têm essa prática, e sem avaliar se aquela pessoa tem interesse, porque crédito é bom, mas ele é bom quando ele é tomado para um objetivo específico, para que essa pessoa, esse consumidor, se programe para isso, para melhorar a sua qualidade de vida, e não apenas tomar crédito para manter um status de utilização de um recurso, né? O crédito ele não pode ser para subsidiar o nosso dia a dia, ou seja, para cobrir a sua compra do supermercado, para comprar um par de sapatos. Não, ele tem que ser para você criar condições para dar um salto de qualidade na sua vida pessoal. Melhorar o profissional, com um curso, enfim, uma capacitação. Nesse caso do Rubens, ele era, assim, constantemente assediado por essa oferta de crédito, inclusive com vendas de seguro que ele não tinha conhecimento, que são esses GAs, que você colocou muito bem, com esses títulos de capitalização. E, assim, eram as ligações, como é uma pessoa muito ocupada, focada na sua profissão acadêmica, acabava aceitando esses acordos, porque ele foi tomando crédito. Quem vê assim a história no primeiro momento fala, mas essa pessoa ela não se controla, é uma pessoa que não administra os seus gastos. E eu monitorei, porque para acolher o caso dele, eu estudei a vida financeira dele, acompanhando todas as sequências de contas de condomínio, telefone, luz, tudo, para saber onde é que ele gerou esse nível de endividamento. E o que eu observei é que, na verdade, é um crédito para pagar outro crédito. E assim, sucessivamente. Chega num momento que não é possível mais... Essa conta não fecha. Essa conta não fecha, porque você começa a avançar numa transferência de renda, né? Eu lembro que a gente tentou 2 acordos... Transferência de renda e com custo altíssimo para o tomador, né? Para o tomador, porque ele vai usando crédito, ele usa ele usou todas, né? Crédito consignado, que tem taxa de juros de 3%, que a gente fala, mas a taxa de juros do consignado é baixa. Ela é relativamente baixa quando a gente fala em comparação, cheque especial e cartão de crédito. Mas se usarmos os parâmetros internacionais, ela é caríssima. Não, e mesmo os nacionais, né? Exato. Ele jamais conseguirá uma aplicação, um investimento dele, seja como for, a 35%, 40%, 50% ao ano, que é o que o consignado cobra. Né? Exatamente, e não tem essa rentabilidade. Ele não tem essa possibilidade. E ainda tem a garantia, porque é descontado na folha de pagamento do trabalhador. Isso quer dizer que, se ele não tiver o que comer em casa, ele vai ficar sem comer, porque o banco vai pegar a parcela dele antes de o dinheiro ser colocado na conta corrente. Ele antecipa, né? Porque o crédito é uma antecipação de um dinheiro que você não tem. Então, você antecipa toma 1 e paga 2, às vezes 3, 4. Então, imagina, ao fazer isso de maneira contínua, né, você está gerando um tamanho, porque você toma 1 falando assim, bom, esse 1 eu tenho como pagar, mas só que você não está pensando, você não vai pagar 1, você vai pagar 2, vai pagar 3. Exatamente. Né? Compra uma geladeira e paga 3. Compra um carro e paga 3. Perfeito. Paga 2, paga 4. Quer dizer, talvez você tivesse para comprar um carro, mas não para comprar 4, para comprar um apartamento, não para comprar 2 e assim por diante. Né? A dívida, com esse nível de juros e juros sobre juros, ela gera uma situação impossível para o consumidor. Né? Qual é a principal dica para não chegar nessa situação? O planejamento, né? Eu acho que seja para tomar crédito, você vai fazer enfim, vai casar, precisa de um financiamento, vai montar um negócio novo em casa, vai fazer um curso, planejamento. E tem que enxergar a dívida em todo o seu percurso. Você vai fazer um crédito por 5 anos, é importante ter ciência que 5 anos muita coisa pode acontecer na sua vida. Então, você tem que ter um mínimo de planejamento.
Isso é muito, assim, é fácil de a gente identificar, porque veículos, né, os carros, normalmente a pessoa financia em 60 meses, 48 meses, e esquece que além do carro tem o seguro, tem a manutenção, tem os impostos. E quando você chega na metade desse contrato, você perdeu a capacidade de pagamento, porque você só enxergou o momento atual, a sua realidade econômica hoje. Se você perder o emprego daqui a pouco, ou se a tua renda sofrer, enfim, uma outra necessidade financeira na sua vida, um problema de saúde, qualquer outra questão, vai te tirar dessa condição que está presente hoje. Ou seja, tem que contar com tudo isso. Então tem que ser sempre na ponta do lápis para fazer crédito, pesquisar. Eu digo sempre nas oficinas de educação financeira que eu promovo, se você vai comprar um bem, uma geladeira, planeja, compra à vista, faz o inverso. Em vez de você pagar os juros, você faz o depósito mensal, economiza e paga à vista. Você pagará mais barato, pagará com desconto. Melhor poder de barganha. Então você cria você tem que inverter a lógica, né? Procurar poupar para fazer as compras de forma mais favorável ao consumidor. Sim. Ione, muito obrigada pela sua presença aqui.